Olá pessoal, hi folks. Today we have the continuation of our gerund. It's part 2, lesson 58, lição 58, page 207, página 208. So is comunicação total, total communication. Letter B, what's gerund? O que é o gerúndio? Okay. Number 1, remember that gerund is a verbal tense that works as a noun. Em português, em letra preta, lembre-se que o gerúndio é um tempo verbal que funciona como substantivo. Em inglês lá em cima. But, in Portuguese, despite that fact, in many situations, they use the infinitive. Ok? Mas, em português, apesar disso, né? Em muitas situações, utiliza-se o infinitivo. Eles não usam o gerúndio. Ok? That is a big difference. Isso é uma grande diferença. And it sounds strange to Portuguese speakers. And it sounds strange to Portuguese speakers. E isso soa estranho, parece estranho para quem fala português. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Number 2. Observe know as an adverb in some statements. Vocês vão observar esse know. Esse know, né? Pode ser um não, mas é um advérbio de negação. Ele é equivalente a dizer que é proibido. Nós vamos ver aqui na página seguinte alguns sinais. Vocês costumam ver alguns cartazes que são bastante comuns, mas as pessoas às vezes não sabem por que se escreve daquela maneira, né, e não de outra forma, como seria mais lógico para nós, falantes da língua portuguesa. Então está ali, ó. Observe no as an adverb in some statements. That no means that something is not allowed. Aquele no significa que alguma coisa não é permitida. Or that something is prohibited, ou que alguma coisa é proibida. Então, observe não como um advérbio de algumas declarações, tá? Situações. Esse não significa que algo não é permitido ou que algo é proibido, tá? Vamos ver na nossa página seguinte, porque a gente encontra isso por aí. E vocês ficam se perguntando por que está escrito assim. Então, por exemplo, olha, vocês já devem ter visto no cinema, na televisão americana, esses sinais que eu coloquei em cima. Eu coloquei 4 sinais, na verdade 5, sendo a última figura tem 2. Vamos pegar esse primeiro, está assim, no smoking. Eu coloquei embaixo a tradução, proibido fumar. No fishing, proibido pescar. No parking, proibido estacionar. No trespassing, proibido entrar. No hunting, proibido caçar. Mas veja, mas não está escrito proibido fumar, está escrito proibido fumando, proibido pescando, proibido estacionando, proibido entrando e proibido caçando. Por que eles escrevem assim, né? É como eu disse a vocês, o gerúndio, para eles, definido, é um verbo que funciona como substantivo. E por isso ele vai ter o ing da estrutura dele básica. Então, é o que eles usam, tá? Eles vão falar no smoking. Mas por que isso? É aquela história, olha, você tem que ver se o verbo é substantivado. Esse é o grande truque. Por exemplo, proibido fumar. Faz a pergunta, o que é proibido? O fumar. Quando cabe esse o antes do verbo no infinitivo é fumar em português, o fumar aqui é proibido. Proibido o quê? O fumar. O ato de fumar é proibido. Entendeu por que fica no smoking? Eles não vão colocar no to smoke. Nós diríamos assim literalmente em português, mas ele está incorreto. Eu quero que vocês aprendam a detectar quando está no gerúndio, porque está substantivado,
e quando ele vai ser um infinitivo mesmo, porque não é gerúndio. Vocês vão ver isso aí, eu vou dar outros exemplos. Então ali no segundo é a mesma coisa, né? No fishing. To fish é pescar, fish também é peixe, você tirando o ing. E to fish é pescar. Então ali está proibido, está escrito proibido pescando? Não, é proibido pescar. Proibido o quê? O pescar, o ato de pescar não é permitido, está proibido. Mesma coisa essas placas de trânsito, está lá, no parking. No parking. Na língua portuguesa, em vez daquele P, nós temos a letra L no meio. Antigamente era isso aí, porque internacionalmente você usa o P. Se você for lá no Japão, né, o alfabeto é diferente, se você achar esse símbolo lá, quer dizer que é proibido estacionar. Você vai achar em todo lugar. Mas em países de língua espanhola e língua portuguesa, eles resolveram colocar aquela letra E. Há uns 40 anos atrás, mais ou menos, fizeram essa modificação. É por aí. Bom, então, no parking. Nós não vamos traduzir como proibido estacionando. Não, proibido estacionar. No parking. Proibido o quê? O estacionar. O estacionar aqui é proibido. Então, por isso ele vai ter o ing. Tá? Vocês não podem achar estranho. Vamos entender esse lado. Da mesma maneira que eles, quando observam proibido estacionar, se você colocar no to park, eles vão achar esquisitíssimo. Tá? E para nós, literalmente, seria isso, proibido estacionar. Mas eles falam proibido estacionando. Na outra está lá, no trespassing. Quer dizer, proibido entrando. Quer dizer, proibido entrar. O que é proibido? A entrada aqui. O entrar aqui é proibido. E no outro, no hunting. To hunt é caçar. Então é proibido caçando. É proibido o quê? O caçar. O ato de caçar aqui, o fato de caçar aqui é algo proibido. Tá certo então? Então ali no número 3 eu estou explicando isso aí, já expliquei aqui agora para vocês terem uma noção melhor. The signs above are common statements about the use of gerunds. Eu estou dizendo que os sinais acima, né, os cartazes, que signs também são cartazes, os cartazes acima são citações comuns sobre o uso do gerúndio. Nós vamos encontrar isso aí para todo lado. Então agora vocês podem entender isso aí melhor, né? Porque na língua portuguesa a gente não age dessa forma, nós temos a nossa diferença. Então está ali no número 4, assim, they look strange in Portuguese, because in Portuguese they replace the gerund with the infinitive. Então eu coloquei ali o seguinte, que eles parecem, they look strange, eles parecem estranhos no português, porque no português eles substituem o gerúndio com o infinitivo, ou pelo infinitivo, tá certo? Então eles parecem estranhos em português, porque em português ele substitui o gerúndio pelo infinitivo. Né? Tem hora que nós usamos o gerúndio e tem hora que nós não usamos o gerúndio. Na lição anterior, né, essa é a lição 58, na lição 57, primeira parte, eu mostrei lá alguns casos que eles usam, que nós também usamos, e alguns casos que eles usam que nós não usamos, mas que temos que entender. Tá entendido isso aí, então? Por que no smoking, no fishing, no parking, no trespassing, no hunting? É isso aí, gente, o que está substantivado. Vamos agora para a nossa próxima página. E mais uma vez, número 5. When we say no smoking, literally in Portuguese it means não fumando, which in Portuguese sounds strange. It is não fumar. Então, embaixo em português, em preto. Quando dizemos não fumar, literalmente em português significa não fumando. Em português sou estranho, porque é não fumar. Deveria ser, no nosso entendimento. Então você pergunta por que isso? Como eu disse antes, o gerúndio funciona como um substantivo e usa ing após a forma básica, smoke. Então lá em cima, then you ask, why that? As I said before, the gerund works as a noun and it uses ing after the base form smoke. Okay? So the trick is to detect when the infinitive works as a noun. Então o truque é você detectar quando que o infinitivo funciona como um substantivo.
it's not necessary to know that after a negative adverb, we must use the gerund. E não é necessário saber, é desnecessário, portanto, saber que depois de um advérbio de negação, um advérbio negativo, nós temos que usar o gerúndio. Já está implícito, porque aí o verbo vai estar substantivado. É o que nós vamos ver aqui. Tá? E nós vamos ver também que esse mesmo procedimento nós podemos aplicar em cima das preposições. Então essas gramáticas tradicionais, elas dizem a você que o gerúndio tem que ser usado depois das preposições. E correm os alunos a decorar as preposições todas, desesperadamente. Seria muito mais fácil, e é mais fácil, você saber se ele está ou não substantivado. Então não interessa se aquilo é preposição, conjunção, adjetivo, advérbio, não importa. É igual criança, a criança segue esse procedimento. Ela simplesmente sabe colocar. Basta você saber o que significa a palavra. Não que se eu falar antes, depois, através, qualquer coisa, isso seja preposição. Não, não precisa. É só você entender o significado da palavra. E você vai ver que o verbo, depois dessas preposições, ele vai estar automaticamente substantivado. E então ele vai pedir ing. Tá certo? Então vamos ver agora, nessa página 210, ali é o número 6, gerunds after prepositions. Gerúndios após preposições. Está ali em preto do outro lado. Eu sublinhei as preposições em branco e o verbo que está substantivado, que é o gerúndio, ele está em vermelho. Você observar de um lado e de outro. Então olha ali, after arriving. After é uma preposição, depois. Mas você não precisa saber que é uma preposição. Você tem que saber que depois, after, se você colocar after, o verbo seria to arrive. Se botar after to arrive, ficaria errado. Seria after arriving. Por quê? É após o chegar. O cabe o o antes, então está substantivado. Após chegando em casa, eu tomei um banho. Mas nós vamos dizer no português, após chegar em casa, tomei um banho. Ok? Mas você fala em português, after arriving home, I took a shower. Então, after é uma preposição. Before é outra preposição, é antes. Mas a criança não se preocupa se é antes que seja preposição. Para ela, ela entende que é antes. Antes de ir trabalhar, eu parei em uma farmácia. Então, before going to work, quer dizer, antes do ir, do fato de ir trabalhar, está substantivado, porque está going. Before going to work, I stopped at the pharmacy. Então, antes de ir trabalhar, eu coloquei lá embaixo em preto, e está sublinhado o que é o verbo e o que é a preposição em branco e o verbo em vermelho. Antes de ir trabalhar, parei na farmácia. Tá certo? Então vamos ter que ir pegando isso aí para vocês entenderem. Number 3. John is responsible for cleaning the office. Olha, John is responsible. John é responsável, literalmente, por limpando o escritório, por limpar, pela limpeza. Então o John é responsável pelo quê? Pelo limpar o escritório, né? Pela limpeza do escritório. Por isso que está substantivado. For é outra preposição. Está ali por, mas a criança não sabe que for é preposição. Um garoto de 6, 7 anos, 8 anos, não sabe disso. Tá? Você também não precisa saber se quiser, basta saber o que significa a palavra. Então, John is responsible for cleaning the office. Bem, então vamos ver agora o número 5. Né? O número 5 não, desculpe, o número 4. Vamos ver agora o número 4. Kids dream of becoming pilots. Kids dream of becoming pilots. Quer dizer, as crianças sonham em se tornar pilotos. Dream of. Usamos a preposição of. O verbo dream é sonhar, tá? Mas a gente não fala, por exemplo, eu sonhei com você ontem. Não, eu falo, eu sonhei de você ontem. Eles não usam with, W-I-T-H, mas a preposição of, tá certo? Sonhar com. O com significa fazer alguma coisa em conjunto, junto. Né? Então sonhar, se eu falar que eu sonhei com você ontem, quer dizer, nós dois devíamos estar sonhando num mesmo projeto. Né? Seria uma coisa assim. Então, to dream, você pode falar dream of.
E dream about, botei embaixo também no número 5, que é sonhar sobre ou a respeito de alguma coisa. Agora, kids dream of becoming pilots. Então, of é preposition, está ali em branco. Becoming. O verbo to become é se tornar, vir a ser. Né? Então, vai para o gerúndio. Kids dream of becoming pilots. As crianças sonham em se tornar pilotos. Ok? No number 5, Julia dreams about dancing on a stage. Julia dreams about. Aqui eu botei about, não sonhar de alguém, mas sonhar sobre, né? Julia sonha a respeito ou sobre dançar em um palco. Ela sonha com a ideia de dançar em um palco. Ela sonha com o fato, about dancing, sobre o dançar, né? Por isso que vai substantivado. Julia dreams about dancing on a stage. Ok? Julia dreams about dancing on a stage. Então, Julia sonha em dançar no palco. Ela sonha com o quê? Com o fato de dançar em um palco. É o sonho dela. Tá. No número 6, nós temos mais uma frase. They decided against visiting New York this winter. Or this winter. They decided against. O against significa contra. Eles decidiram contra visitar. Quer dizer, eles decidiram não visitar. A decisão deles foi contra o fato de visitar. Então, against visiting. Contra o quê? Contra a visita, o visitar Nova York. This winter. Muita neve, muita nevasca. Então, eles decidiram, they decided against visiting New York this winter. Ok? É isso aí. Então, eles decidiram não visitar Nova York neste inverno. A número 7. Mais um ali. Our company is thinking about hiring some more staff. Our company is thinking about hiring some more staff. Ficaria então a tradução. Nossa empresa ou nossa companhia está pensando em contratar. Thinking about hiring. Está pensando em contratar. No fato de contratar. Então o verbo está substantivado. O verbo é hire. H-I-R-E. To hire, contratar. Você vai tirar o E, colocar o ING. Hiring. Our company is thinking about hiring some more staff. Ok? E staff é o pessoal. Bom, então quando eles falam staff aqui no Brasil, eles consideram a cúpula superior. Mas o staff, na verdade, é todo mundo de uma firma. Todo mundo que trabalha para ela, do faxineiro ao presidente, faz parte do staff da firma. Tá certo? Então, nossa empresa está pensando em contratar mais pessoal. Então, coloca assim, mais pessoal, no sentido de pessoas para trabalhar na firma. Tá? Então, our company is thinking about hiring some more staff. Ok? E temos agora aqui a nossa última frase. They insisted on join us. They insisted on join us. On, preposição, verbo to join, juntar. Então eles insistiram em juntar-se a nós, em se juntar a nós. Tá? Então, em juntar, no fato de juntar. Então, vai para o gerúndio, está substantivado. Mas então quer dizer o seguinte, não há aquela necessidade, como já disse, de você precisar saber o que seja uma preposição. Bom, você tem que saber o que é on, o que é about, o que é against, o que é before, o que é after, o que criança sabe. O que ela não sabe é que isso aí tem nome de preposição. É a mesma coisa para vocês. Não vão ficar preocupados, tem que decorar aquela lista, né? Nada disso. É uma coisa, lista de verbos irregulares. Elas não precisam saber que o verbo é irregular. Pura e simplesmente ela memoriza a palavra e pronto, acabou. Está resolvida a questão. Essa é a saída, voltar a ser criança. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou parar nesse espaço aqui hoje e na nossa aula nós vamos finalizar o assunto, tá certo? A gente gasta um pouquinho mais de tempo, porque se eu for me estender aqui vai complicar um pouquinho. Então, na nossa próxima, nós vamos ter a terceira parte do gerúndio. E eu agradeço vocês por terem assistido. Se gostaram, deixem aí o seu like ou o seu dislike, como queiram. E quem não assinou o canal, por favor, se puder assinar, eu vou ficar bastante grato. Ok?
Muito obrigado por hoje e nos vemos na nossa próxima aula. Thank you.